Tá bom? Bom você estar aqui. Eu sei que, creio que você veio, fizemos uma proposta aí meio desafiadora, né, Keila? Da gente poder fazer como a gente pode ler as Escrituras, livro por livro, e é um desafio grande, um desafio muito grande, mas é o que a gente pretende, e que a gente vai fazer hoje, tá bom? Deixe você bem à vontade para você perguntar. Hoje nós não vamos estudar a Bíblia toda, não tem como, não é verdade? Minha proposta é livro por livro, mas eu não tenho como começar se a gente não dá uma olhadinha num panorama antes, primeiro, que a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia, por mais que você leia um capítulo, você leia um livro, ela tem uma conexão com todos os demais livros, e ela tem que ter uma conexão com ela como um todo. Você não pode cortá-la, ela tem uma linha que cerca ela toda. Então é isso que eu pretendo nessa quarta-feira. Deixe você bem à vontade, tá bom? Se você quiser participar também. Mas eu queria começar com uma pergunta, e eu queria que fosse, se você respondesse, você não fosse extenso na sua resposta, tá bom? Uma resposta mais objetiva. Como é que foi o seu primeiro apaixonar-se pelas Escrituras Sagradas? Como é que foi? Como se deu e por que se deu? Não estenda demais sua pergunta, a resposta, melhor dizendo. Como é que foi o primeiro momento que seu coração se sentiu aquecido pelas Escrituras? Que você falou assim, meu Deus, como é que é esse negócio aqui? Quem se arrisca? Toninho, não estenda na resposta, hein? Porque tem mais gente para falar por causa disso. Rápido, ligeiro. É igual o nordestino. Para começar, é a coisa mais significante que o ser humano possa observar. É que Deus criou todas as coisas com palavra. A palavra de Deus é uma palavra tão significante, tão atrativa. Quando você lê assim, eu sou a porta, aí você vai entender que a porta é Jesus, aí a porta é estreita, a porta não é fácil passar por ela. Beleza, quem mais? Ó, que legal. Olha que legal. Que legal. Ó, que legal. Quem mais? Gleique. Isaías. Que beleza. Que maravilha. Quem mais? Tem um texto assim que te marcou, não, né? João 3,16. Boa. Fatinha. Ah, tá. Não, isso que eu ia te falar, acho que você lia para amedrontar os outros, né? Porque tem gente que não lê porque foge de Apocalipse, né? Legal. Que bom. Quem mais se arrisca?
Volta aí. Na igreja lá na minha cidade, a igreja batista, no Alto Paulista, começaram a passar disco Com o texto bíblico. João 14. Aham. Que legal. Que legal. Seu Zico levantou a mão? Vai, seu Zico. Aham. Entendi. Beleza, seu Zico. Quem mais? Eu me lembro que quando eu morava na cidade, e eu não sei porque eu entrei no quarto e me deu vontade de não parar de ler mais. Comecei lendo, não queria parar de ler. Eu lembro que eu levava a Voltaí os Gideões, porque eu levava no bolso, assim, levava aqui na carteira, aí sobrava um intervalozinho. O chefe não olhava, onde ia, estava levando a minha Bíblia. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós vamos perceber que, antes de tudo, a gente falar qualquer coisa sobre a Bíblia, isso mesmo, Douglas, certinho? Isso. É que eu vou pular aqui já. A gente tem que perceber que a Bíblia é como uma semente. A palavra de Deus ela é como uma semente. Eu vou explicar melhor o que significa esse simbolismo, como uma semente, quando ela entra e ela encontra raízes, ela se enraiza no nosso coração, e a partir daí ela tem que começar a crescer, ela tem que começar a produzir frutos e tudo mais. Conta-se a história de um jovem, que ele foi criado pela sua mãe, no colo da sua mãe sempre lia a Bíblia para ele. Mas infelizmente o tempo foi passando e seu coração foi se esfriando, e ele sentia muito a indiferença por causa do seu pai. O seu pai não era um homem cristão e não se preocupava com as coisas espirituais. Ele era de uma família de classe média, e como eu disse no começo, a sua mãe era muito devota, e seu pai achava tudo com respeito a Deus ou à igreja uma pura tolice, pura perda de tempo. E desse modo se iniciou naquela casa uma briga pelo coração daquela criança. Um lado, o pai, que só pensava em fazer com que seu filho crescesse, ganhasse muito dinheiro, tivesse bom empreendimento, e por outro lado, sua mãe, profundamente apaixonada pelas Escrituras, que ensinava isso ao seu filho constantemente. A história conta que esse jovem cresceu, se tornou um homem brilhante, uma mente fantástica, e ele, quando cresceu, ele escolheu o seu próprio caminho. Quando ele se tornou um jovem, ele entrou para uma gangue e começava a aterrorizar a cidade. Certa vez, ele fez só de maldade, entrou no pomar de uma vizinhança, roubou as coisas que estavam ali, vendeu a barato, bem baratinho, deu para os porcos por pura diversão. Sua mãe sempre chegava para ele e falava assim: meu filho, não roubarás. Não roubarás. Esse jovem cresceu, se tornou um filósofo, se tornou um professor universitário, na verdade, e ali, influenciado por aqueles pensamentos, ele foi consolidando ainda mais o seu próprio afastamento daquilo que sua mãe havia lhe ensinado, e se tornou cada vez mais duro em relação àquilo que a Bíblia dizia para ele, ou melhor, que sua mãe ensinou para ele.
quando jovem, resolveu enfiar a cara na bebida, na farra, e se perder nos finais de semana. Ironicamente, por incrível que pareça, ele seguiu uma filosofia que é tudo contrário que sua mãe ensinava através da Bíblia. E ele fez isso só para enfraquecer as questões que sua mãe falava com ele. Quando certa vez sua mãe disse para ele se voltar para Deus, porque ele estava perdido, seu coração era como um terreno rochoso, quando sua mãe falava aquelas palavras para ele. E aí eu fico me perguntando, do que esse jovem precisava? Do que os jovens de hoje precisam? Do que os filhos hoje precisam? O que as pessoas hoje precisam para que possa mudar a vida das pessoas? Nós poderíamos fazer aqui várias perguntas sobre isso e tentar buscar respostas que poderia pensar o que pode mudar pessoas dessa maneira. Mas meu ponto mais importante aqui é que a palavra de Deus, meus amigos, ele é como uma força mais poderosa que tem, e é a única que é capaz de transformar a vida das pessoas. É a força mais poderosa e a única capaz de transformar a vida das pessoas. Você pode ler todos os livros da biblioteca, você pode buscar todo o conhecimento, isso tudo vai trazer para você muita informação. Só a Bíblia que traz transformação. É só a Bíblia. Por isso que eu preferi começar assim, e aí daqui a pouco nós vamos ler um texto que fala sobre isso, porque a minha intenção é que não só a gente conheça os livros da Bíblia, conheça como manipular as Escrituras, conheça como o pensamento que está ali por trás, mas principalmente que a gente entenda que nós não estamos abrindo um livro qualquer, que nós não estamos estudando um livro qualquer, que nós estamos estudando de fato a própria palavra do Deus Criador de todas as coisas. Eu tenho para mim que isso tem um dos aspectos que mais temos perdido, porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui sobre a Bíblia, sobre os livros da Bíblia, sobre versículos, eu creio que muitos vão dar aula aqui. Mas para mim talvez o que mais nos falte é que talvez seja essa palavra que nós conhecemos. Muitas vezes bate no nosso coração e volta. Ela não entra no nosso coração. Ela não ainda, parece que ela travou em algum momento para não produzir transformação como tem que produzir. E aí eu queria pensar com você, eu comecei dizendo que a Bíblia, ela é como uma semente. Quem falou isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Foi Jesus quem disse que a palavra de Deus é como uma semente que é capaz de transformar a história de qualquer pessoa. Marcos capítulo 4, do versículos 1 a 20, eu convido você a ler comigo. Vou pedir aos meninos, se o Douglas puder, eu não projetei aqui. Marcos capítulo 4. Deixa eu aproveitar e te pedir uma outra coisa. Eu quero que você traga a sua Bíblia. Tá bom? Eu quero que você traga a sua Bíblia. Por mais que a gente tenha os textos aqui projetados, mas tem coisas que não dá para ver aqui. É só com a Bíblia na mão que dá para a gente poder perceber assim, para a gente ter uma visão um pouco mais panorâmica, às vezes, daquilo que a Bíblia está dizendo. Então, eu quero que você traga a sua Bíblia. Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20, foi o próprio Senhor Jesus, Ele, quem proclamou o poder transformador da Bíblia. E ele conta uma parábola para mostrar isso, a parábola do agricultor. E aí eu queria que você pudesse ler comigo. Eu vou ler o versículo ímpar, você lê o par, por favor. Marcos 4, de 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Ouvi,
Eis que saiu o semeador a semear. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deram fruto. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus está na beirada da praia e começa a falar em parábolas. Um grupo se reúne, idosos, crianças, mulheres, estão ali em torno do Senhor Jesus. E como Jesus era de costume, ele sempre utilizava parábolas. E se você perceber, ele utiliza parábolas que têm a ver com o campo. Porque ele sabia que aquelas pessoas ali, na sua grande maioria, para não dizer todas elas, vinham de realidades como essa. Então a palavra de Jesus soava bem contextualizada ao ouvido deles. Eles sabiam muito bem que naquela terra ali, que Jesus estava contando sobre a parábola do semeador, eles conheciam muito bem a ideia dos agricultores que espalhavam semente, e esses agricultores que espalhavam semente numa determinada área, no lote de terra, naquela região da Galileia, naquelas terras da Galileia, que o solo era bastante fértil, mas ao mesmo tempo cheio de rochas, cheio de pedras. E as sementes, elas tinham, quando se semeava, diferentes destinos quando elas eram jogadas, como o texto que acabamos de ler nos fala. O texto nos diz que Jesus terminou a sua história para a multidão, à beira do caminho, chamou os seus discípulos à parte e começou a explicar aos seus discípulos o que significava aquela parábola. E quando ele começou a dizer ali para os seus discípulos, ele começou a interpretar o que significava. E o que Jesus disse de questão central aqui para nós, falando sobre os diferentes destinos que a palavra de Deus, quando ela é lançada, cai, porque cada terreno desse, Nico, é um coração, cada terreno desse é uma pessoa, dentro da sua característica. O que Jesus vai dizer aqui é que cada pessoa recebe as Escrituras quando ela é lançada de uma maneira, porque depende do coração dessa pessoa. O mais importante está no versículo de número 14, onde ele diz aqui assim, que o que semeia
semeia a palavra. Então Jesus ele compara a palavra de Deus a uma semente. A palavra do Evangelho ensinando que a palavra de Deus ela é uma semente viva, que quando ela germina em nossa alma, ela produz fruto. Quando ela se aprofunda no nosso coração, ela transforma a nossa vida, ela transforma o nosso ser. E aí, meus amigos, voltando lá para o nosso slide, a palavra de Deus é a força mais poderosa e a única capaz de transformar vidas. Deixa eu adiantar que eu acho que eu voltei, tá bom? Acho que eu voltei, é o contrário, peraí. Isso. Então, duas coisas rapidamente que esse texto nos diz: que a palavra de Deus é como um agente que produz vida. É isso que ele vai dizer nesse texto aqui para nós. E no fundo o que ele quer dizer é que a palavra de Deus aponta para Jesus, porque só Jesus é a vida. É só em Jesus que temos vida. Sem Cristo a vida não vale a pena ser vivida. Outra coisa é que ele vai dizer que a semente de Deus é como um catalisador para o crescimento. A palavra é o lugar onde nós vamos se nós quisermos crescer, se nós quisermos desenvolver o nosso potencial, desenvolver a nossa vida, nós precisamos ir à palavra de Deus. É isso aqui que Jesus em algum aspecto está dizendo. Quando a gente volta à nossa conversa lá sobre o nosso amigo, como é que a palavra afetou o coração daquele jovem filósofo então? A história conta que numa certa tarde ele estava sentado num banco no jardim de uma casa de um amigo. A luz do sol batia nas suas costas, mas aquela luz do sol não poderia penetrar aquele coração duro daquele jovem. E ele tinha um sentimento muito profundo no seu coração, uma coisa que sempre o perturbava. Por mais que ele fosse um gênio na filosofia, fosse um homem capaz de um raciocínio que o levava a um pensamento profundo sobre a vida e várias questões da vida, a sua alma ainda continuava vazia. Ele ainda continuava com o seu coração vazia. De vez em quando ele se lembrava da palavra da sua mãe. Ele se lembrava dos textos que sua mãe trazia ao seu coração. Mas ao mesmo tempo também, ele se lembrava da sua vida de luxúria. Ele se lembrava: como é que eu posso abandonar essa minha vida de luxúria aqui? Como é que eu posso abandonar o meu tempo de farra? E essas coisas lutavam dentro do seu coração. Isso tudo mexia muito com ele, porque no fundo, ele era um homem extremamente orgulhoso, um homem duro, extremamente orgulhoso. E aos poucos ele começou a enxergar que a sua filosofia de vida o tornava cada vez um cara mais duro e egoísta. Ele observava os seus colegas do seu trabalho ou os seus colegas de farra e percebia que os seus colegas cada vez mais o afastavam da verdade. Cada vez mais o afastava da verdade. Ele se lembrou das muitas mulheres que tinham usado e se perdido com elas, e ele pensava que era um homem livre. Agora ele conseguia ver como havia sido um prisioneiro da sua luxúria. Em um momento da sua vida, ele para e diz o seguinte: sondei as profundezas da minha alma e arranquei dela os seus segredos mesquinhos, e quando analisei todos eles diante dos olhos do meu coração, uma grande tempestade rompeu-se no meu íntimo. De alguma maneira lancei-me no chão, embaixo de uma figueira, e deixei que as lágrimas jorrassem dos olhos, pois sentia que ainda era cativo dos meus pecados, e em miséria continuei chorando. Quanto tempo ainda continuarei dizendo: amanhã, amanhã? Por que não agora? Porque nesse momento não dar um ponto final nos meus pecados horrendos. Na verdade, ele queria se render, mas o seu coração duro e orgulhoso o segurava cada vez mais. Por mais que a gente vê nessa frase que o coração dele ansiava por uma nova vida,
por uma liberdade, mas a luta dentro dele aumentava cada vez mais. E tudo aquilo que sua mãe havia ensinado ainda borbulhava no seu coração, mas era impedido pelo seu orgulho. Então, algo fantástico aconteceu na vida dele. Ele fazia essas perguntas a si mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ele fazia várias perguntas a si mesmo, chorando, todo com uma mágoa no coração, quando repentinamente ele ouviu um canto de uma criança. Ele não sabe bem de onde é que vinha, como é que era aquele negócio, mas o canto daquela criança dizia assim: pega e lê, pega e lê. Ele não sabia bem de onde é que vinha aquilo, o que era aquilo, só sei que quando ele se virou para trás, havia uma Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia, ele abriu nesse texto aqui: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, nada dispunhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando ele leu esse texto, ele disse o seguinte: num instante, quando eu acabei de ler a sentença, foi como se a luz da fé inundasse meu coração e as trevas das dúvidas fossem banidas. Você, Deus, converteu-me a ti, e assim nunca mais coloquei nenhuma esperança neste mundo. Entretanto, permaneci firme nos preceitos da fé. De quem vocês acham que eu estou falando? Santo Agostinho. Esse homem se tornou um dos maiores pais da igreja, se tornou um dos maiores teólogos da igreja, dos maiores. E tudo começou porque a palavra de Deus, como uma semente, invadiu sua alma. Esse homem foi transformado pelo poder de Deus. Portanto, meus amigos, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando nós analisamos a Bíblia, quando nós estudamos as Escrituras, eu não quero outra coisa a não ser que esse mesmo poder, ele continue fazendo a mesma coisa em nós hoje. Mesma coisa em nós hoje. Nós vivemos talvez num tempo onde muitas pessoas conhecem muito da Bíblia, cantam cânticos, a gente liga a nossa televisão, tem cantores evangélicos, comemoramos 500 anos da Reforma ontem, o mundo inteiro, até o Jornal Nacional soltou coisa lá, né? O Jornal da Globo, todo mundo falou da Reforma Protestante, todo mundo comentando. Mas a minha grande questão, e aí que eu quero dar início ao nosso estudo, é justamente nisso. A Bíblia não pode ser simplesmente como uma coisa mecânica. A Bíblia não pode ser como uma coisa assim engessada, algo frio. As pessoas não mudam simplesmente se lerem a Bíblia. Não é isso que transforma simplesmente a vida das pessoas. A mente da pessoa pode ser absorvida pelo texto, mas alguma coisa, Valtair, tem que acontecer no coração dela. Alguma coisa tem que acontecer no coração dela. E a minha oração, meus amigos, com esses estudos que nós vamos ter na quarta-feira, é que quando você lê as Escrituras, alguma coisa aconteça no seu coração. Na parábola da semente que Jesus contou, do semeador, a semente, a quarta semente, desbrochou no coração e gerou vida, gerou uma planta viçosa e produziu fruto. As condições do solo, meus amigos, afetam a maneira que a semente se enraiza dentro de nós. O que você extrai da Bíblia depende não só do que você lê, depende como você está receptivo ao que a Bíblia está dizendo para você. A receptividade à palavra de Deus, meus amigos, ela é como uma lente de uma máquina fotográfica. Nós vamos à Bíblia com perspectivas, nós vamos à Bíblia com as nossas ideias, nós vamos à Bíblia com as nossas com aquilo que nós queremos que talvez ela fale conosco. Nós levamos para a Bíblia as nossas perspectivas, abrimos as suas páginas, mas se a nossa perspectiva estiver distorcida,
estiver fora de foco, a luz que vai cair lá dentro, Tiago, também vai acontecer isso. Também vai acontecer isso. Nós vamos continuar com a nossa visão sobre Deus, sobre a vida, sobre o mundo, sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as pessoas, sobre tudo distorcida. Se nossa lente não estiver muito bem ajustada. E eu queria fazer uma pergunta para você. Deixa eu colocar aqui. Você conhece hoje alguma perspectiva atual distorcida que impede com que as pessoas tenham uma visão correta do que a Bíblia quer dizer? Deu para entender minha pergunta? Você conhece alguma visão hoje distorcida que as pessoas pegam, Nico, e elas levam as Escrituras, e isso, ao invés de fato apontá-las para mais perto de Deus, traz uma perspectiva distorcida sobre a compreensão de Deus, sobre a compreensão de si mesmo, sobre a compreensão da vida, de como viver a vida. Você conhece alguma perspectiva assim atual? Teologia da prosperidade. Obrigado, Ana. As pessoas vão às Escrituras pensando: eu preciso que Deus fale comigo como ganhar dinheiro, como ficar rico, como ficar próspero. Elas vão com a lente distorcida e elas passam a viver assim. E elas se dispõem tanto para isso que elas doam seus bens, elas doam até sua vida, porque elas vão com a lente distorcida. Obrigado, Ana. Mais alguma outra? Boa, obrigado, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Que é outra visão distorcida. É possível ver isso na Bíblia? Lógico, de Gênesis e Apocalipse. Se eu quiser ver demônio aqui, eu vejo em tudo quanto é lugar. Ou seja, se a gente não ajustar o foco, o meu papel na quarta-feira é a gente ajustar o foco. É só isso que é meu papel. Ajustar o foco, para que quando você lê as Escrituras, você fala assim: Deus, isso é muito maior do que eu imaginava. Jesus, como isso é maravilhoso, Jesus. Jesus, eu quero amar mais o Senhor, eu quero viver mais pertinho do Senhor. Isso que eu quero, Jesus. Oi, neném. Opa. Obrigado, neném. Uma perspectiva com a teologia onde você vai com as Escrituras com a mente, com a lente, como se fosse de um homossexualismo. Você enxerga isso em tudo quanto é lugar. Regiane está dando um exemplo aqui, né? Você chega a perceber que Davi e Jonatas, eles eram homossexuais. Está vendo? Você vai com essa perspectiva. Você abre as Escrituras e ali você vai encontrar um monte de coisas assim. Oi, Toninho. Eu vejo porque eu fui imbuído nesse propósito. Eu vejo que o meu foco é pela sede, que o próprio Cristo diz, aquele que bebeu dessa água nunca mais vai ter sede. Então eu vou com esse foco assim, que eu tenho muita sede, muita vontade de ver o que Deus está revelando na sua palavra, porque palavras são palavras, nada mais do que palavras. Agora, a palavra que está na Bíblia, ela é oriunda diretamente, interligada a nós. Então segura essa fala sua, que o próximo slide é isso aí que você falou, tá bom? Mas segura um pouquinho, eu preciso disso aí. Mais alguma perspectiva? Autoajuda. Obrigado, Fabrício. Vou até anotar. Eu posso ir para a Bíblia como se fosse um bom livro de autoajuda. Eu estava comentando com a minha sala, né? Eu vi na revista Veja, saiu uma entrevista sobre os novos líderes. Quem vai substituir Edir Macedo? Eu quis me candidatar, mas eu acho que não deu certo não, mas tudo bem. Mas estava lá na revista assim de forma prática. Assim, o próximo líder vai fazer assim: menos oração e mais autoajuda. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Mas é possível ir às Escrituras com foco distorcido e perceber que a Bíblia, Nico, é simplesmente um livro de autoajuda. Deus, para mim, eu distorço Deus, para que Deus se encaixe na minha vontade
E Deus resolve os meus problemas. Quem mais? A Fatinha. Deus é só amor. E Deus não é justiça. Aí, nossa, eu pulo os textos, vou direto lá para... vou para os textos que me interessam. Quer ver outra viés também que é interessante? Se a gente for com uma viés fundamentalista. Em que sentido? Por exemplo, eu enxergo a Bíblia assim, muito de forma legalista, que é o oposto que Fatinha falou, certo? De uma forma muito legalista. E aí eu vou interpretar os textos de todas as maneiras, tentando entender um Deus que na verdade é um Deus assim, parece muito mal, ou um Deus assim muito sem graça. Vocês estão entendendo, gente? Pode falar, Ana. Uhum. Oh, que legal. Obrigado, Ana. Por exemplo, numa visão de salvação, para Deus salvar, como é que esse Deus salva? Eu posso pensar que esse Deus salva dependendo da minha força, ou dependendo da minha vontade, certo? E aí, o que a Ana trouxe um exemplo muito legal, eu vou começar a ter que enxergar textos que é possível perder minha salvação, por exemplo. Percebe? Porque meu foco está distorcido em relação às Escrituras. No fundo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é um foco distorcido sobre Deus, porque a Bíblia é um livro que fala sobre Ele. A Bíblia não é um livro que fala sobre nós. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus, é um livro que fala sobre Deus, a narrativa é de Deus, a história é de Deus. Nós estamos no mundo de Deus, esquecemos disso. Então, dependendo da nossa receptividade à palavra de Deus, dependendo como é que nós mexemos no foco da lente, nós podemos, na verdade, ter conceitos e vida errada. E aqui eu vou trazer mais para nós. Às vezes nós enxergamos muito pouco o Evangelho, muito pouco. Nós enxergamos muito pouco a graça, nós enxergamos muito pouco assim a intervenção de Deus e o que Deus fez para nos livrar disso. Enxergamos pouco e vamos traduzir a nossa vida inteirinha dessa forma, tá bom? Então, meus amigos, não é só um coração receptivo, nós temos que ter uma mente compreensiva. Quais são as nossas perspectivas, as nossas atitudes, as nossas preocupações, as nossas paixões que caracterizam um coração receptivo? Um coração receptivo significa, por um lado, que nós vamos nos centralizar só em um objeto. É isso que vai ser o meu foco. O nosso objeto vai ser o próprio Senhor Jesus. É isso que é a tônica da nossa conversa. A Bíblia como um todo vai abordar com respeito à fé. A fé na Bíblia, na verdade, vai apontar para a pessoa do Senhor Jesus, vai apontar para o próprio Deus. Então é essa forma que nós precisamos abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, não só a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, para a gente receber essa palavra e de fato viver conforme Deus pretende. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias, eu não coloquei aqui, no Salmo de número 119, versículos 14 a 16. Por favor, eu queria que a gente pudesse, antes de eu pontuar aqui algumas coisas. As perspectivas que caracterizam o nosso coração receptivo. Antes de nós lermos, eu acredito que a primeira coisa para a gente abrir as Escrituras é que o nosso coração tem que estar apaixonado pelo próprio Deus, para que a gente possa conhecer o que Deus está querendo falar e entendê-lo corretamente, entender o que Ele quer dizer e compreender a sua voz. Olha o que diz esses textos aí, vamos ler comigo aqui, ó. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra.
De fato, será que é assim a forma como nós vamos às Escrituras? Com esse desejo de nós meditarmos na palavra dele, com esse desejo da gente se regozijar com a sua palavra, ter prazer nos seus decretos. Será que é assim? Percebe, meus irmãos, dependendo como está a nossa receptividade, a Bíblia vai falar mais ou vai falar menos. Nós vamos ter uma compreensão maior ou não sobre Deus. Quer ver um outro texto? Salmo de número 119 ainda, versículo de número 97. Por favor. Salmo 119, versículo de número 97. Mais um texto aí para nós. Vamos ler comigo? Diz aí: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É assim que nós nos portamos quando abrimos as Escrituras? Será que dizemos assim? Eu quero que você vá embora, mas pensando no seguinte: você já chorou lendo as Escrituras? Uma vez uma jovem chegou da igreja, chegou para mim e falou: Renato, eu comecei a ler um texto das Escrituras e meus olhos começaram a se derramar em lágrimas. Será que é assim? Percebe, meus irmãos, dependendo da receptividade, não é só com a mente, é com o coração. Eu não quero só falar na quarta-feira sobre a mente, porque isso é muito fácil. Eu espero em Deus, quando a gente estudar os textos, falar o nosso coração. Salmo 19, versículos 7 a 10, por favor. Salmo 19. E aqui eu vou... Vamos lá. Vamos comigo? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Oh Deus, que essa seja a nossa oração. Que as palavras do Senhor restaure a minha alma, que eu seja apaixonado pela tua palavra. A minha intenção aqui, meus amigos, caminhando um pouco mais, a minha intenção, na verdade, duas coisas: é ajudar com que a gente possa nos tornar melhores leitores da Bíblia, para que a gente possa compreender ainda mais e nos ajudar a ver como é que a Bíblia se encaixa na sua narrativa maior. Segunda coisa, como é que essas entidades separadas de cada livro, como é que ela pode se encaixar como um todo e contar toda a narrativa de Deus? Porque a Bíblia é uma narrativa. A Bíblia é o livro que Deus se revela. A Bíblia é a palavra do próprio Deus dizendo sobre si. Então ela tem uma narrativa inteira. Então como é que essas partes separadas, como é que Gênesis, como é que Eclesiastes, como é que Salmo se encaixa na Bíblia como um todo? Porque ela precisa se encaixar na Bíblia como um todo. Se de fato nós cremos que Deus, Ele é perfeito, que Ele é sábio, Deus, Ele não erra nas coisas que Ele faz, que Ele determina, é isso que a gente precisa ver também das Escrituras. Por que eu estou falando isso? Sabe por que, Conceição? O que mais acontece hoje são pessoas pegarem textos isolados, que não tem uma conexão com a Bíblia como um todo, e quando você pensa que não, um texto mais à frente contradiz o outro texto. Quer ver? Vou dar um exemplo simples, que é muito comum nos nossos dias, até o que a Ana falou assim. Por exemplo, a gente encontra textos, vários textos que falam assim, que você pode utilizar, que falam assim, que apontam por um fato de que o crente, ele vai ser próspero, por exemplo.
Mas ao mesmo tempo a gente encontra outros textos que são crentes, mas eles não foram prósperos. Como é que eu traduzo uma coisa como essa? Está entendendo? Como é que eu fico diante dessa realidade toda? Então, a minha proposta é que a gente faça uma varredura de todas as escrituras e perceba como é que cada livro se encaixa numa narrativa maior sobre Deus, que aponta sobre Deus e fale sobre Deus, e no final você tem uma compreensão, não só uma compreensão aqui, mas uma compreensão no coração sobre o próprio Deus, tá certo? Como é que essas coisas se encaixam? Eu posso falar? Pode, Toninho. Agora tem uma coisa seríssima aqui que você está fazendo conosco aqui, né? Uhum. Porque cada um aqui que está de viva voz respondendo, cabe a ela saber que é um compromisso que ela está fazendo diante de Deus, porque o próprio Cristo disse: onde tiver duas pessoas ou mais, eu estarei ali presente. Então, nós estamos revelando aqui diretamente com ele, é uma confissão. Aham. É uma coisa muito séria. Se Uhum. você chegar aqui e falar assim, você faz uma pergunta dessa aí, o que é que te atrai na Bíblia? Aí eu falo, mas falo da boca para fora. Uhum. Me perdoa, o Senhor Jesus, ele vai ficar até rindo. Uhum. Sabe? Que cara está falando ali, entendeu? Uhum. Ele não está falando no coração dele, ele está falando da boca para fora, só para os irmãos escutarem. Então, isso é coisa muito séria. Você vai responder aqui, é um inquérito que você está fazendo aí, uma pergunta, e ela é muito importante. Você vai responder aquilo que o seu coração está botando para fora, ué. Com certeza. Uma coisa que tem da vida dos irmãos aqui, Com certeza. a Bíblia é maravilhosa, é isso, aquilo. Mas será que você está falando do coração? Por isso, Toninho, que não é só a mente, né? O coração também, tá certo? O que você está falando é importante, porque não é só a mente, é o coração, né? A gente também está aberto para o que ela vai falar e com certeza falar o nosso coração. Então, gente, a Bíblia chega até nós, principalmente por meio da narrativa. E qual a maior narrativa de todas? O que está escrito ali embaixo? A história do próprio Deus. É o próprio Deus se revelando, é o próprio Deus se envolvendo, é o próprio Deus entrando na história, é o próprio Deus agindo. Como eu disse, nós estamos num mundo que não é nosso. Esse mundo é de Deus. É Ele que está no controle. Nós estamos no mundo dele. E a palavra dele, por um lado, é para a gente compreender um pouco mais a história que não é nossa, mas a história que é dele. Eu sempre comento isso. Para mim, um dos grandes prejuízos que a gente tem hoje, e a Reforma Protestante, que ontem comemorou 500 anos, ela trouxe isso, mas as pessoas, elas trocaram e trouxe muito prejuízo. Todo crente, quando ele tem uma Bíblia na mão, ele pode fazer um exame livre das Escrituras. Ele tem direito a fazer isso. Agora, interpretação é uma só. Interpretação só tem uma. E eu não acredito que esse Deus a qual inspirou as Escrituras, ele queira deixar na cabeça de muita gente muita confusão sobre o que de fato ele quis dizer. Essa é a briga que nós temos. Essa que é a briga que nós temos, por exemplo, quando, pensando na reforma, quando se diz, por exemplo, que a ceia do Senhor é um memorial, ou a ceia do Senhor, Jesus está presente nos elementos. Na interpretação católica, Jesus está nos elementos. Como é que faz? Então, essa é a nossa questão. Eu não estou brigando por uma questão de livre exame, eu estou brigando por questões de interpretação. Será o que Deus quis dizer sobre isso? O que ele quis falar sobre isso? Por exemplo, outros exemplos mais simples da vida. Quer ver? O sábado, guardamos ou não guardamos? Tem um monte de coisas que eu poderia lembrar aqui, um monte, várias coisas que eu poderia. Comida, né? Alguns me perguntam assim: Renato, você come chouriço ou não? Se tiver pouco sal, eu não como não. Se tiver muito, não é verdade? Mas é sangue, Renato. Como é que faz? Hein? Então, a gente tem um leque de coisas que atinge também a questão da ética. A própria vida nossa está envolvida nas nossas decisões. Tá bom? Então, meus amigos, a Bíblia não é apenas um guia divino. A Bíblia não é simplesmente um manual de como se viver.
A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é uma narrativa que conta a história de Deus. Deus se revelando, Deus se envolvendo, Deus se misturando conosco. A história não é nossa, a história é de Deus. O relato é da busca de Deus por nós. E essa história da busca de Deus por nós, e aqui está a dica que nós vamos, para a gente varrer os 4 livros, todos os livros da Bíblia, ela se dá como se fosse assim, capítulos. É como se eu dividisse a Bíblia toda em 4 capítulos. Vamos ler comigo aqui? Criação, queda, redenção e consumação. É esse capítulo, esses 4 capítulos, que eles varrem toda a narrativa das Escrituras. Criação, a queda, a redenção e a consumação. Tá? É essa visão que nós vamos ter para ler as Escrituras. E nós não podemos perder essa visão, esse foco na nossa frente. Rapidamente, sobre a criação. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Por favor. O que está escrito aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos uma vez? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma vez que a história da Bíblia é a história de Deus, ela não começa com Deus escondido, ela começa não com Deus oculto, ela começa com Deus a quem as pessoas, não a quem as pessoas estão buscando, mas ela começa simplesmente dizendo Deus como criador de tudo o que é. O texto nos diz aí que no princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus, queridos, Ele é antes de tudo, Ele é a causa de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, e Ele é o objetivo de todas as coisas, é Ele quem dá origem a todas as coisas, é Ele quem faz todas as coisas funcionar no universo, todas as coisas, a complexidade e a vastidão de todo o universo. Toda a criação teve um princípio a partir do querer de Deus, de um Deus que é eterno. E aí nós vamos ver que através de Cristo, o seu propósito, o seu final e a sua consumação. É isso que é a primeira questão mais importante nessa grande narrativa, para a gente entender Gênesis a Apocalipse. Começa com essa primeira página, dizendo para nós aqui, de forma muito clara, que Deus é antes de todas as coisas. Deus é quem colocou todas as coisas para funcionar, como nós vamos ver nesse texto de Atos 17, do versículo 24 até o versículo de número 26. Vamos ler aqui comigo, ó. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Primeira coisa dessa primeira página, para a gente entender a história de Deus, da grande narrativa, é sobre a criação. Deus criou todas as coisas, mas alguma coisa aconteceu. O segundo capítulo da história é a queda. Essa é a questão mais trágica, começa no capítulo 3 de Gênesis, e por incrível que pareça, vai até Apocalipse. De Gênesis 3 a Apocalipse. Gênesis 3 se refere à decisão dos nossos pais, que se voltaram contra Deus, fizeram de si mesmos o dono de tudo, o rei de tudo, e viraram as costas para Deus. Vamos ler Apocalipse 22, 11 e 15, para a gente compreender melhor. Você vê que está de Gênesis a Apocalipse, até no final. Olha aqui comigo, ó, Gênesis 22, 11.
continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Versículo 15, por favor, Douglas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Segunda página que a gente vai ver em toda a narrativa da Bíblia. Esse Deus criador de todas as coisas, ele agora está diante de uma situação de independência do homem. Você vai ver que Deus ele vai se misturar na história diante de um homem que se rebelou contra ele, que ele se voltou contra ele, que ele caiu em pecado. Ele foi feito para desfrutar a Deus e para depender de Deus e para encontrar o nosso significado em Deus. Agora estamos debaixo de quê, gente? Da ira de Deus. E assim passamos a experimentar as terríveis consequências da nossa rebelião. Então, quando você abre as Escrituras, o que você vai ver é isso. Você vai ver um Deus que criou todas as coisas, é antes de todas as coisas, tudo foi feito para Ele, mas o ser que Ele criou se rebelou contra Ele. E dentro disso, a gente percebe que o que o homem fez primeiro, ele perdeu a visão de Deus e afetou a si mesmo. A sua imagem, que foi feita a imagem e a semelhança de Deus, foi corrompida por causa do pecado. Ele distorceu tudo, ele sujou tudo, foi feito como um ser amoroso, não consegue mais amar o seu semelhante. A queda, por um lado, afastou o homem de Deus. É essa a narrativa de Gênesis e Apocalipse. É isso que nós vamos ver, Deus se envolvendo com aquelas criaturas, com os seres humanos. É isso que vai acontecer. O homem se rebelando contra Deus e não se importando com Deus. E Deus agora tendo que se misturar para resolver o problema desse homem que não quer saber de Deus. Terceira página para a nossa questão é a redenção. É isso que nós vamos encontrar. É Deus tendo que salvar, resgatar, libertar esse homem, sua criatura a qual ele amou, a qual se importa com ele, em pura rebelião. Alguém assim que levantou os punhos contra Deus, contra o amor de Deus, e fala assim: não me importa, eu não quero saber do Senhor, não quero. E Deus agora, dentro dessa narrativa, ele resolve então, ele que é um Deus compassivo, como Fatinha falou, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, apesar da alienação do homem em seu pecado, ele quer resgatar esse homem, a qual ele fez, a qual ele criou, esse homem a qual ele agora quer vê-lo mudado. Se a gente observar, gente, é de Gênesis a Apocalipse. Deus chamando Abraão com essa finalidade, Deus chamando depois, vou fazer que varredura, chamando Jacó, chamando José, depois Davi. Todo esse processo, na verdade, é nada mais nada menos de Deus se envolvendo com o ser humano para a sua redenção, apontando para o filho que viria. É a narrativa de Gênesis e Apocalipse, dizendo como é que esse homem pode sair dessa enrascada, que não é por meio de si mesmo. Ele manda os profetas, ele manda Moisés, ele fala ao homem, ele dá leis ao homem, ele cerca o povo de Israel, ele quer de uma forma ou de outra resgatar, mostrar quem ele é, para resgatar esse cara que está perdido. Ele faz uma aliança com o homem, ele dá a lei ao homem, ele se revela ao homem, ele protege o homem, né? Se referindo ao povo de Israel. E a história nos diz, quando você lê o Salmo 78, você fica apavorado, porque você vê Deus se relacionando com o povo de Israel, e toda hora ele se voltando contra Deus, ele se rebelando contra Deus, não se importando com a lei de Deus, não se importando com o querer de Deus. E Deus ali se envolvendo com eles, levantando juízes, levantando profetas, levantando reis, levantando sacerdotes, para a gente, sabe, um processo de redenção. Vamos ler aqui comigo, gente, ó. Um Deus amoroso e redentor,
na sua encarnação, restaurou a nossa visão perdida de Deus, tirou os envoltórios, por assim dizer, para que pudéssemos ver claramente o que Deus é verdadeiramente. Pela sua crucificação e ressurreição, possibilitou o novo restabelecimento à imagem de Deus, e através do dom do Espírito Santo, tornou-se presente conosco em constante comunhão. Maravilhosa, quase incrível essa revelação, essa redenção. Vamos ler Romanos 8, versículo 29, por favor. Romanos 8, versículo 29. Vamos aqui comigo, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A gente percebe um Deus que sacrifica-se na morte por amor dos seus inimigos, um Deus que preferiu experimentar a morte para que nós pudéssemos não mais vivermos separados do seu Criador, um Deus que se tornou como nós, experimentou a pior coisa que tem, carregou sobre si os nossos pecados para poder nos perdoar e nos reconciliar, um Deus que não nos deixa ir, mas um Deus que nos persegue. Essa é a narrativa de toda a Escritura. É isso que a gente vai encontrar em Juízes, em Salmos, em Isaías, em todos os textos da Bíblia. É isso que nós vamos encontrar. É Deus chamando um povo para se relacionar com Ele, em aliança com esse povo, para que esse povo possa viver na sua presença e ser restaurado, ser reconciliado, ser transformado, ser perdoado, ser salvo. Essa é a narrativa de Gênesis a Apocalipse. E em último lugar, a consumação de todas as coisas. O livro de Apocalipse, meus amigos, antes de falar do livro de Apocalipse, Jesus entra na história. E quando ele vai na casa de seus amigos, e um deles está morto, que é Lázaro, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem mais coisa. Criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Onde Deus vai restaurar e fazer nova todas as coisas. Onde Jesus entrou no meio da história e disse assim: a história não acaba com a morte. Eu vim para dizer isso para vocês. Eu ressuscitei. Eu sou o primogênito dentre os mortos. Eu inaugurei todas as coisas para dizer para vocês que de fato tem algo muito maior do que isso. Se você olhar Apocalipse de 20 a 22, é isso que você vai ver. O Apocalipse é todo o encerramento final de Deus da história, quando a sua justiça acaba com o grande antagonista. Quem é o grande antagonista, meus irmãos? É Satanás. Deus é o protagonista da sua história, da sua grande história. Ele é o protagonista. O seu antagonista é Satanás. E o homem, nesse processo, tem momentos que ele se torna um antagonista também. O grande antagonista, e com todos os que continuam a ter a sua imagem. E quando Deus, em amor, restaura a criação, o Éden, como um novo paraíso e uma nova terra, Apocalipse 20 e 22. E isto, então, é a grande narrativa, a grande história, da qual os vários livros da Bíblia fazem parte. Deus está trabalhando não só para a redenção, não só para a salvação, mas para a consumação de todas as coisas, para a restauração de todas as coisas. Deus não veio só salvar o homem, Deus veio restaurar todo o cosmos, por causa da decisão do homem. É isso que Apocalipse encerra. Então, meus amigos, fala. Paulo nos escreve um texto lá, ele até fala que por um homem só, e continua entrando até hoje, entrou toda a maldade e todo o pecado do mundo. Isto. E por um homem só entrou toda a justiça. Isto. É por isso que eu digo que às vezes você fala assim, aí você vê que desde o princípio do mundo a maldade, Deus deixou o homem livre. Isto. Deixou tudo à vontade dele. Então até hoje, Deus não força para entrar no nosso coração, não. Deus está falando isso. Deus não força para entrar no nosso coração.
E também acaba a eles mesmo, e o amor que ele tem por nós é da maior singeleza possível. A grande dificuldade. Porque num homem só entrou toda a maldade, tá, tudo bem, mas Deus deixou o homem livre lá. Agora, um homem só entrou toda a justiça. É nesse homem aí que nós temos que focar. Com certeza. O pensamento dele, porque você está vendo essa maldade do mundo aí, é por causa da origem daquele homem lá. Se for só pensa em comer o outro, matar e destruir e roubar. Agora, quando você foca para Jesus, você fala assim, ali está a justiça, porque o Brasil está precisando e o mundo daí. Então, gente, só para a gente encerrar aqui, de Gênesis a Apocalipse são essas 4 páginas: criação, queda, redenção e restauração. A gente chama isso de uma narrativa, é como se fosse uma história. Quando você assiste um filme, o filme é uma narrativa. De uma forma ou de outra, tem um momento que vai acontecer alguma coisa, um herói tem que entrar no meio do processo para poder salvar aquele cara que se perdeu. Então a Bíblia é essa grande narrativa, onde a história pertence a Deus. E Deus agora, Toninho, Deus agora. E é isso que a gente vai ver nas páginas das Escrituras. Como que esse Deus fez isso? Como é que ele se misturou nesse processo todo, para que no fundo, a gente pudesse perceber, o homem entender que a história é dele e não nossa. Tá bom? Meus irmãos, vamos colocar de pé para nós orarmos, e aí vamos encerrar o nosso estudo. Espero você quarta-feira que vem estar conosco. Domingo de manhã teremos a nossa ceia também. Tá bom? Nós vamos